Mas a economia, aqui no Jornal da Manhã, a Europa fracassa em mais uma tentativa de acordo para sair da crise. A Denise Campos de Toledo, eu queria te perguntar se é possível sair, evitar uma crise ainda mais prolongada por causa de toda essa pandemia. Olha, Nicole, esse é o grande desafio que nós temos hoje em todo o mundo, em todos os países. A gente viu esse fracasso hoje de lideranças da União Europeia tentando chegar a um acordo, uma estratégia única para tentar minimizar os danos que toda essa situação terá para a economia global. Nós tivemos, ao mesmo tempo, a OCDE revelando aí desacelerações históricas no último mês das várias economias. A Índia foi até um ponto meio fora da curva, sendo que a Índia, aí, nos últimos dias, é que adotou o isolamento social de uma forma mais radical. Então, nós temos todos os países tentando definir estratégias, primeiro de curto prazo, para minimizar os efeitos agora para a crise, e isso pega muito a população mais carente, vai evidenciando todos os desequilíbrios sociais e de renda nos vários países, desde o Brasil, que está com esse benefício de R$600, a nova liberação de fundo de garantia, crédito para as empresas, pelo menos em tese, porque a gente vê que na prática há dificuldades enormes. Nos Estados Unidos também, que é a economia mais rica do planeta, a gente tem filas de pessoas buscando ajuda financeira também, então vai evidenciando todas essas carências que nós temos da população. Então esse é o primeiro passo, depois tentar preservar empresas para com isso preservar também os empregos o máximo possível, mas as projeções são muito ruins. A própria OCDE fala que cada mês de isolamento social leva a 2 pontos de queda do PIB anual. Então, nós vamos ter um tombo histórico agora nesse segundo trimestre, em que as várias economias estão convivendo com essa interrupção de atividade, e depois vai ser o grande desafio de impor alguma retomada de atividade, especialmente no segundo semestre. E os mercados vão reagindo muito a essa situação, essa incapacidade que os governos ainda demonstram de garantir uma condição de saída dessa crise. Aqui no Brasil, por exemplo, nós devemos ter mais desemprego, devemos ter quebra de empresas, por mais que se trabalhe agora no sentido contrário para tentar evitar que isso aconteça, piora da renda do brasileiro, renda dos trabalhadores, dos autônomos. Então haverá perdas de uma forma geral, o governo com um rombo maior nas contas públicas, mesmo que não assuma gastos de longo prazo, que resultem em um desequilíbrio fiscal estrutural maior, mas apenas esses gastos agora vão ter de ser cobertos de alguma forma, haverá uma indefinição, por exemplo, de retomada de investimentos pelas empresas, pelos vários setores, até setores que potencialmente podem sair melhor nessa fase de crise, como na área de abastecimento, de produtos essenciais, estão pisando no freio nessa questão, tanto em relação ao emprego como em relação a novos investimentos. Então, é um desafio que se coloca em todo o mundo. Por enquanto, o cenário ainda é de indefinição e isso prejudica muito o andamento dos mercados de uma forma em geral. E Denise, depois de 2 dias de alta, as bolsas voltaram a cair no exterior. E aqui, como que está essa abertura do mercado no Brasil? Bom, a Bolsa Brasileira abre daqui a pouquinho, já vai abrir com um dado negativo que nós tivemos no setor de serviços, reafirmando esse cenário conturbado que eu te falava em termos de atividade econômica, serviços que tiveram uma queda importante em fevereiro, que era um mês que a gente ainda não estava sentindo muito os efeitos da pandemia, né? Setor de turismo, dados mais recentes do comércio também afetam bastante. Agora, hoje a sensibilidade do mercado está muito relacionada não apenas à questão econômica, mas essas idas e vindas dos números da própria pandemia. Então, quando se comemora que num país houve desaceleração, passa 1, 2 dias, piora de novo. Isso acontece ainda na China, que já está começando a sair da quarentena, aquelas áreas que foram mais atingidas, isso pressiona os mercados. No Brasil, nós temos o dólar praticamente estável na abertura, talvez testando aí o mercado, porque toda essa indefinição de cenário acaba produzindo movimentos do câmbio também no exterior. Então, por aqui, a gente já tem uma abertura de mercado relativamente calma, mas é aguardar ao longo do dia todo o noticiário. E aí a gente pega o noticiário político também. Obrigada, Denise Campos de Toledo, pelas informações e pela análise. Até mais. Até mais.